Olá, continuando a videoaula sobre as 4 fases, nós vamos dar uma dica rápida antes de iniciarmos com a fase 1 de conexão. A primeira é que nós aprendemos uns com os outros. Nós não aprendemos isoladamente. Um outro aspecto importante é que para aprender envolve riscos, e nós temos vários perfis. Nós temos aquele perfil de aluno que aceita mais riscos e temos aquele perfil de aluno que evita tocar no outro, se expor. Estes perfis devem ser trabalhados, o ambiente deve ser trabalhado para que ele se torne mais seguro e útil aos dois, aquele que se expõe mais e os que se expõem menos. É necessário identificarmos cada um, de formas a adequarmos à atividade que cada um é capaz de realizar. Por fim, o aprendizado é sobre você fazer conexões, estimular conexões. Com isso é necessário o engajamento e a participação e o diálogo aberto entre todos os alunos. Nesse sentido, bons professores estimulam a participação, ajudam os aprendizes a gerenciar o risco e usam várias oportunidades para realizar conexões com eles durante as aulas. Um último lembrete: aula não é palestra. Então vamos iniciar com a fase 1 de conexão. Essa fase também é chamada como relembrar o que sabemos. Eu conecto os alunos ao conteúdo, aos processos, quer dizer, como eles vão aprender, e a eles mesmos. De que forma? Eu pergunto para eles o que eles já sabem sobre este tema, em poucas palavras, estimulando a conexão, estimulando eles trazerem a lembrança, o efeito memória, já vou aquecendo eles a todo o processo que vai ser realizado daqui para frente. Então, essa fase envolve conectar o aprendizado, fornecer uma visão geral do que vai ser feito, como vai ser feito e, essencialmente, descrever os benefícios. É vital que você torne o aprendizado algo pessoal, estabeleça um relacionamento. Comece conectando os que alunos já aprenderam, o que foi dado na última aula, ou o que eles já sabem da própria experiência de vida. Envolva-os ativamente. Gerencie também o clima emocional, criando um ambiente seguro, alegre e descontraído. Existe a diferença entre um alegre construtivo e um alegre leviano. Eu me refiro a um alegre construtivo. Tá? Obtenha também concordância deles, dos alunos, como é que vai ocorrer o aprendizado e como é que eles devem participar, quais são os comportamentos que são esperados para que o efeito do aprendizado, a geração do aprendizado seja ótima. Vamos lembrar que existem 2 tipos de aula ou de participação de aula, ou seja, o que for. Nós podemos ter uma aula em que nós aprendemos de forma boa, alegre, e uma aula em que o clima é mais pesado, mais difícil, em que só um ou dois falam. A opção entre um e outro define o comportamento dos alunos e define o comportamento dos professores. Dê a opção de que eles tenham uma aula alegre, participativa, em que todos aprendem um com o outro. Eu vou entrar na explicação agora de algo muito importante. Criar um ambiente certo. O comportamento das pessoas, ele é produto do ambiente gerado, não só do clima, mas do espaço físico, da forma como os métodos e a organização da aula está sendo feita. Então eu vou citar alguns aspectos referentes ao ambiente certo. Primeiro, deve haver regras claras, que tenham sido negociadas com os alunos, e o foco de todos pode ser ajudar o outro a aprender. Os alunos também devem ter a oportunidade de apresentar a sua expectativa para o professor e sobre o professor. Consistentemente, devem existir altas expectativas quanto à capacidade dos alunos. Lembre-se do efeito Pigmalião. A pessoa acaba se transformando nas suas próprias expectativas. Se você tem uma alta expectativa com relação ao aluno a tendência é que ele se esforce em atingir, superando as suas limitações e suas barreiras através do esforço próprio. Erros durante o aprendizado são tolerados e até encorajados. Nós aprendemos de 2 formas, uma acertando e outra errando. Por favor, alguém pode me dizer que eu estou errando ou acertando? Isso vai me ajudar muito. As visões de cada uma são ouvidas e valorizadas. Essa é uma regra de ouro.
Não há humilhação e ofensas, há respeito à diversidade. Elogios são dados com alta frequência para os indivíduos e para os grupos. Se tem algo que o professor, enquanto líder, deve fazer, é valorizar intensamente o trabalho e as proposições realizadas pelos alunos. Por fim, mas não menos importante, o professor não é visto com a obrigação de ter a resposta certa. Ela pode ser construída com a colaboração dos alunos também. Vamos continuar, vamos falar sobre o foco no aprendizado agora. É importante compartilhar a linguagem de forma adequada. Comunicação é o que nós fazemos para dar e receber entendimento. Por isso é importante nós tomarmos cuidado com as palavras, os temas, os neologismos e expressões idiomáticas, procurando deixar a linguagem o mais simples e clara possível. Devemos compartilhar também o processo de aprendizado. Como é que todos vão participar, qual é o comportamento esperado, como é que vai ser realizado as dinâmicas e os processos. Antes deles iniciarem a participação, ajuda muito ter a visão da estrada, do planejamento realizado pelo professor. Dar feedback construtivo. Procure sempre ajustar 2 ou 3 aspectos positivos para somente uma, mas somente uma oportunidade de melhoria do aluno. Evite falar de muitos defeitos ou ser crítico negativamente. Eu vou dizer, crítica é sempre negativo, então quanto menos, melhor. Mostre também preocupação para a melhoria, o esforço, o quanto que a pessoa está crescendo, como é que está a participação. O foco na melhoria é muito mais importante, tá certo? Então construa um desafio que seja elevado dentro da capacidade do aluno, de que ele possa ser alcançado com baixa ansiedade. Vamos falar agora de você permanecer positivo e intencional. Isso requer energia. Então compartilhe e explore altas expectativas. Modele os comportamentos em você, para que os alunos possam repeti-los. Você ser realmente o modelo, o exemplo de liderança, como um líder. Distribua o seu interesse igualmente entre os diversos lados da sala, entre as diversas pessoas. Fique atento, não esqueça de conversar com um ou outro aluno. Acredite que o esforço leva ao sucesso. As pessoas aprendem fazendo. Vamos falar agora da estruturação do trabalho, seja individual e em grupo. Forneça oportunidades para que os aprendizes expressem e explorem as suas emoções. Então não basta solicitar que eles digam o que eles pensam sobre um determinado assunto, mas também o que eles sentem, o que eles descobriram, quais foram os insights. Equilibre o elogio e a crítica, no mínimo na proporção de 2:1, como eu já disse. O ideal é 4 elogios para uma crítica. Isso acaba levando ao esforço discricionário e os alunos vão gradativamente, no decorrer do período de estudo, melhorando o seu desempenho. Crie um ambiente em que os aprendizes se sentem seguros a assumir riscos. Não esqueçam, isso é muito importante. Agora eu vou falar sobre o espaço físico. Isso é sempre um desafio. Turmas grandes, 40 pessoas, 30 pessoas, 70 pessoas, 100 pessoas. Existem técnicas especiais. E quanto mais gente, maior tempo demora para a participação nas atividades. Então é necessário ser usadas algumas estratégias. O ideal é que você tenha um espaço físico limitado a 20 pessoas, no máximo 25, e ainda com espaços para as atividades. Não sendo possível, é necessário um planejamento em paralelo. Então, trabalhe para superar as limitações da questão de espaço físico, de calor, de luz, de ventilador dentro da sua sala para tornar o ambiente o mais confortável possível. Use cartazes para reforçar o aprendizado, utilizando frases que tenham relação com a lição, frases de efeito, frases que ajudam a realizar o efeito memória ou ativação quando eles chegam na sala de aula. Inclua interrupções físicas estruturadas, para uma pequena pausa, para uma pequena reflexão. Isso ajuda bastante a reduzir o nível de ansiedade e o desgaste dos alunos. Use o movimento também para reforçar o aprendizado, o deslocamento, o ajudar a arrumar a sala, reorganizá-la, a vir a fazer as apresentações, o grupo. A dinâmica ajuda muito.
Se nós pudermos, então, definir alguns comportamentos chaves do professor, é esse 1, 2, 3, 4. Primeiro, explore o que os alunos aprenderam na sala de aula ou na aula anterior. Pergunte diretamente, estimule. Não faça perguntas genéricas à sala, mas pergunte ao aluno A, ao aluno B, ao aluno C, chamando pelo nome. Apresente o tema, compartilhe os principais elementos dessa lição e descubra o que eles já aprenderam e explique, em terceiro lugar, explique qual será a próxima lição e como elas se conectam no objetivo total da matéria e use mapas mentais. Eles são elementos visuais muito úteis para fornecer uma visão geral. Vou dar um exemplo, que o tema da aula seja disciplina. Então, aonde que nós precisamos? O que justifica o aprendizado dessa matéria? Bem, nós precisamos na casa, porque imagina uma casa sem ordem. A disciplina ajuda muito. Existe a necessidade de mantermos arrumado o quarto, nós mantemos arrumados a cozinha. Se nós não tivermos disciplina, a tendência é que o ambiente vai se desorganizando, afetando como nós nos sentimos, mas também afetando o que nós fazemos e como nos relacionamos dentro da nossa casa. No trabalho, a ordem é vital, a disciplina, você trabalhar todos os dias. Imagina se o agricultor, ele planta feijão e resolve tirar 2 semanas ou 3 semanas de férias para descansar porque ou está com preguiça. Compromete todo o plantio que demora alguns meses para ele colher. Então veja só, a lei da ação e reação, ela funciona em casa, no trabalho, na relação com os amigos, no centro espírita, em qualquer lugar, principalmente na mediunidade com Jesus. O tema disciplina, então, é necessário que ele seja contextualizado aonde que ele é útil. Primeiro aspecto, um exemplo. Emmanuel colocou para o Francisco Cândido Xavier que seria necessário 3 aspectos para que ele pudesse trabalhar junto com ele. Primeira disciplina, segunda disciplina, terceira disciplina. Uma pequena história ajuda-se a realizarmos uma conexão. Por fim, o que eles ganham aprendendo sobre a disciplina? Começa a ter mais equilíbrio, mais saúde. Isso potencializa a transformação interior, a sua reforma íntima. Depois de um tempo eles vão olhar para trás e eles vão sentir paz, vão dormir melhor, vão ter maior senso de controle sobre eles mesmos, sobre o que eles fazem, o que agrega, o que não agrega. O sim deles será sim e o não será não, a partir do momento que eles exercitem a disciplina. Vão ter muito menos influências negativas e, pelo contrário, vão estabelecer uma sintonia muito mais superior. Por fim, maior educação, o que seria a síntese de tudo que foi colocado até esse momento. Finalizando esta fase 1, eu peço a você que construa um mapa mental. Você pode usar o programa que eu já forneci, ou faça o desenho dele numa folha de papel, tire minha foto e faça o upload. A partir da conclusão desse exercício, você vai poder partir para a fase 2. Muito obrigado.